Perdão é um atributo da matéria viva. Vê, meu amor, vê como por medo já estou organizando? Vê como ainda não consigo mexer nesses elementos primários do laboratório sem logo querer organizar a esperança? É que, por enquanto, a metamorfose de mim em mim mesma não faz nenhum sentido. É uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha. E o que eu tinha era eu. Só tenho o que sou. E agora? O que sou? Sou estar de pé diante de um susto. Sou o que vi. Não entendo e tenho medo de entender. O material do mundo me assusta com seus planetas e baratas. Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer coisa. Mas que abismo entre a palavra e o que ela tentava. Que abismo entre a palavra amor e o amor que não tem sequer sentido humano. Porque amor é a matéria viva. Amor é a matéria viva? O que foi que me sucedeu ontem? E agora? Estou confusa. Atravessei desertos e desertos, mas fiquei presa sob algum detalhe, como debaixo de uma rocha. Não, espera. Com alívio tenho que lembrar que desde ontem já saí daquele quarto. Eu já saí, estou livre e ainda tenho chance de recuperação se eu quiser. Mas quero. O que vi não é organizável, mas se eu realmente quiser, agora mesmo ainda poderei traduzir o que eu soube em termos mais nossos, em termos humanos, e ainda poderei deixar desapercebidas as horas de ontem. Se eu ainda quiser, poderei, dentro de nossa linguagem, me perguntar de outro modo o que me aconteceu. E, se desse modo eu perguntar, ainda terei uma resposta de recuperação. A recuperação seria saber que GH era uma mulher que vivia bem. Vivia na supercamada das areias do mundo e as areias nunca haviam derrocado debaixo de seus pés. A sintonização era tal que, à medida que as areias se moviam, os pés se moviam em conjunto com elas. E então, tudo era firme e compacto. GH vivia no último andar de uma superestrutura e, mesmo construído no ar, era um edifício sólido. Ela própria no ar, assim como as abelhas tecem a vida no ar. E isto havia séculos vinha acontecendo, com as variantes necessárias ou casuais, e dava certo.
dava certo. Pelo menos nada falou e ninguém falou, ninguém disse que não. Era certo, pois. Mas exatamente o lento acúmulo de séculos automaticamente se empilhando era o que, sem ninguém perceber, ia tornando a construção no ar muito pesada. Essa construção ia se saturando de si mesma, ia ficando cada vez mais compacta, em vez de se tornar cada vez mais frágil. O acúmulo de viver numa superestrutura tornava-se cada vez mais pesado para se sustentar no ar. Como um edifício onde de noite todos dormem tranquilos, sem saber que os alicerces vergam e que num instante não anunciado pela tranquilidade, as vigas vão ceder porque a força de coesão está lentamente se desassociando 1 milímetro por cada século. Então, quando menos se espera, num instante tão repetidamente comum como o de se levar um copo de bebida à boca sorridente no meio de um baile, então, ontem, num dia tão cheio de sol como estes dias do ápice do verão, com os homens trabalhando e as cozinhas fumegando e a broca britando as pedras e as crianças rindo e um padre lutando por impedir, mas impedir o quê? Ontem, sem aviso, houve o fragor do sólido que subitamente se torna friável numa derrocada. No desmoronamento, toneladas caíram sobre toneladas. E quando eu, GH até nas varizes, eu, uma das pessoas, abri os olhos, estava não sobre escombros, pois até os escombros já haviam sido deglutidos pelas areias. Estava numa planície tranquila, quilômetros e quilômetros abaixo do que fora uma grande cidade. As coisas haviam voltado a ser o que eram. O mundo havia reivindicado a sua própria realidade. E como depois de uma catástrofe, a minha civilização acabara. Eu era apenas um dado histórico. Tudo em mim fora reivindicado pelo começo dos tempos e pelo meu próprio começo. Eu passara um primeiro plano primário, estava no silêncio dos ventos e na era de estanho e cobre, na era primeira da vida. Escuta, diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo não é humano e de que não somos humanos. Não te assustes. Certamente, o que me havia salvo até aquele momento da vida sentimentizada de que eu vivia é que o inumano é o melhor nosso. É a coisa, a parte coisa da gente. Só por isso é que, como pessoa falsa, eu não havia até então sossobrado sob a construção sentimentária e utilitária. Meus sentimentos humanos eram utilitários, mas eu não tinha sossobrado porque a parte coisa, matéria do Deus, era forte demais e esperava para me reivindicar. O grande castigo neutro da vida geral
é que ela, de repente, pode solapar uma vida. Se não lhe for dada a força dela mesma, então ela rebenta como um dique rebenta, e vem pura, sem mistura nenhuma, puramente neutra. Aí estava o grande perigo. Quando essa parte neutra de coisa não embebe uma vida pessoal, a vida vem toda puramente neutra. Mas por que exatamente em mim fora repentinamente se refazer o primeiro silêncio? Como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sido chamada e tranquilamente largasse o bordado na cadeira, se erguesse e, sem uma palavra, abandonando sua vida, renegando o bordado, amor e alma já feita. Sem uma palavra, essa mulher se pusesse calmamente de quatro, começasse a engatinhar e a se arrastar com olhos brilhantes e tranquilos. É que a vida anterior a reclamara e ela fora. Mas por que eu? Mas por que não eu? Se não tivesse sido eu não saberia. E tendo sido eu soube. Apenas isso. O que é que me havia chamado? A loucura ou a realidade? A vida se vingava de mim e a vingança consistia apenas em voltar. Nada mais. Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. Às vezes, a vida volta. Se em mim tudo se quebrava à passagem da força, não é porque a função desta era de quebrar. Ela só precisava, enfim, passar, pois já se tornara caudalosa demais para poder se conter ou contornar. Ao passar, ela cobria tudo. E depois, como após um dilúvio, sobrenadavam um armário, uma pessoa, uma janela solta, 3 maletas. E isso me parecia o inferno. Essa destruição de camadas e camadas arqueológicas humanas. O inferno, porque o mundo não me tinha mais sentido humano e o homem não me tinha mais sentido humano. E sem essa humanização e sem a sentimentação do mundo, eu me apavoro. Sem um grito, olhei a barata. Vista de perto, a barata é um objeto de grande luxo. Uma noiva de pretas joias. É toda rara, parece um único exemplar. Prendendo-a pelo meio do corpo com a porta do armário, eu isolara o único exemplar. O que aparecia dela era apenas a metade do corpo. O resto, o que não se via, podia ser enorme
e dividia-se por milhares de casas atrás de coisas e armários. Eu, porém, não queria a parte que me coubera. Atrás da superfície de casas, aquelas joias embaçadas andando de rojo, eu me sentia imunda, como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos e fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Por que, se, como os outros, também eles haviam sido criados? E por que o imundo era proibido? Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo.